Você já parou para pensar em como seria descobrir o mundo da ciência de um jeito divertido e especialmente feito para inspirar meninas? Pois é isso que o projeto Garotas Cientistas Por Que Não vem fazendo. A ideia é mostrar que a ciência também é lugar de menina curiosa, criativa e cheia de vontade de aprender. Hoje a gente vai bater um papo com a professora Camila e a professora Ana Paula, que fazem parte desse projeto. Eu sou Camila, eu sou professora da UFRJ de Macaé, do curso de Engenharia de Produção. Sou formada em Engenharia de Produção, mestrado e doutorado. Oi, prazer estar aqui. Meu nome é Ana Paula Alves, sou professora de matemática da rede estadual aqui em Macaé. Também dou aula de física e eu sou formada pela UERJ-FEBEF. O projeto Garotas Cientistas surgiu a partir do incômodo de várias professoras dos cursos de Engenharia Civil, Mecânica e Produção, que isso inclui professoras das áreas da física, da computação, da estatística. Esse incômodo contra o machismo dentro das engenharias. Então, foi percebido várias situações machistas, né, aqui, e também o baixo número quantitativo de alunas mulheres nos cursos. Então, nós, professoras das engenharias, nos reunimos e começamos a fazer rodas de conversa, até que, por volta de 2018, a gente ganhou um edital, CNPq, Meninas nas Ciências, e formalizamos, né, o projeto. O projeto para a gente que está na outra ponta da extensão, que é a comunidade, no caso a escola pública estadual aqui, é justamente apresentar como funciona a universidade dentro do tripé de pesquisa, ensino e a própria extensão, apresentando itens, eventos que façam com que as alunas de ensino médio despertem para essa possibilidade que elas também podem fazer um curso de engenharia e convivam também com as meninas, vocês que são graduandas das engenharias. Estou falando de uma forma muito simplificada, mas são palestras, oficinas, né, cine debate, sempre trazendo a temática do gênero dentro das ciências. Dentro da universidade, as alunas o projeto ele é apresentado para as alunas de graduação e a gente faz o convite. Quem quiser participar pode demonstrar o interesse e pode se envolver com as ações. Então, pelas escolas, em 2018, que eu também tive a oportunidade de participar, logo em seguida veio a pandemia. Então, a gente tinha um número reduzido de alunas bolsistas, né? Então, a gente meio que fez um processo seletivo e agora eu fui apresentando para as meninas, falando do projeto, até da vivência que eu tive lá em 2018 e 2019. E aí fiz uma triagem também muito simplificada com elas e só depois que eu falei da bolsa, né? Para elas poderem entender e para a gente que é do ensino médio, aqui na nossa realidade, principalmente porque minha escola sendo subúrbio de Macaé, eu sinto que elas ainda ficam em dúvida, o que é isso, o que eu vou fazer? Mas aí, dessa forma, eu fui falando, né, se elas tinham interesse para participar de um projeto que estimulasse as meninas nas ciências, o que elas pensavam das mulheres nas ciências. Então, esse foi o meio de eu fazer uma seleção assim, bem simplificada e conseguir, né, no caso da minha escola, são 6 alunas que estão dentro do projeto e são bolsistas também CNPq. A graduação é por volta de 13 professoras de diversas áreas, de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção, física, computação, estatística, química também tem. Então, eu acho que eu falei todo mundo, mas são muitas professoras, né? E das escolas, né? Da escola nós somos em 3, cada uma representando uma escola, então são 2 escolas estaduais aqui em Macaé, e aqui o CAP, que é o Colégio de Aplicação, e tanto eu como a colega do colégio estadual, do outro colégio estadual, nós somos da área, né, professora de matemática, e a colega aqui do CAP, ela é da aula de robótica também.
Então, como eu falei, a pandemia, no primeiro momento do projeto, meio que foi uma ruptura daquela continuidade. O grupo de agora, que é uma galera que passou pela pandemia e está no ensino médio, eu acho que elas têm uma visão assim, mais sensível da situação, né, da educação como um todo. O que eu percebo, principalmente depois que nós fizemos o primeiro encontro aqui no campus, cria nelas assim, caramba, olha que lugar, né? Realmente a universidade, esse espaço, mesmo que não sigam na carreira dentro das ciências, eu acho que realmente abre os olhares para entender que na nossa cidade, eu sempre falo isso em sala de aula, a nossa cidade é uma cidade universitária e elas verem a importância de elas, principalmente que a maioria é de Macaé, nascida em Macaé, que elas também podem ocupar esses espaços. Eu acho que politicamente falando, cria essa consciência das meninas. Não quer dizer que obrigatoriamente elas vão seguir a carreira nas ciências, mas eu acho que mostra para elas entenderem que existem mulheres fazendo ciência, na história houve e há a contribuição das mulheres na ciência. Eu acho que isso também, e tem um lugar também de afeto nisso, não é só ciência dura, tem um lado afetivo, a gente cria um carinho com elas criam aquela, né, ainda mais nossa área que é matemática, ciências exatas, que às vezes os alunos têm um pouco de medo até do professor. Eu sinto que isso também aproxima elas e elas nos ajudam com os outros colegas. Eu sinto esse lado também. Esse processo que a professora Camila falou, da seleção, houve uma aluna que agora é graduanda, que ela já participou quando ela era de ensino médio e ela decidiu pela carreira, né, de ingressar num curso de ciências da natureza ou exata, justamente porque ela participou do projeto. Então isso também deu um gás pra gente, né? Eu acho que motiva também a gente a estar assim, promovendo o projeto junto com as alunas, tanto da graduação quanto do ensino médio. Só mais 2 casos curiosos também, que eu acho que pode ser interessante. Já houve um caso de uma aluna de graduação entrar no projeto e ela tinha sido aluna do Luiz Ride. Então ela ficou muito emocionada de ter participado desse projeto para atuar com as escolas públicas aqui de Macaé, inclusive a escola dela, né? E tem um outro caso mais recente de uma professora de graduação da engenharia de produção, que ela teve uma experiência na graduação dela com uma professora que fez uma roda de conversa sobre livros, e o livro falava sobre gênero, e agora ela é professora daqui da UFRJ e ela ficou muito animada em saber que esse projeto existia e também entrou para participar por conta disso. Então, eu acho que dentro desse contexto histórico ainda, da gente ser um pouco apagada a história da mulher nas ciências, falando, né, mais especificamente da minha comunidade escolar, eu sempre estou compartilhando. Então, eu sou aquela que faz a divulgação assim, do projeto. Eu falo para os colegas, falo com a direção. Como esse ano letivo ainda meio que está começando, eu ainda não tive a oportunidade de apresentar para os outros alunos, mas eu vejo que é muito um trabalho da gente se colocar, de falar que existe esse projeto, de falar da importância, né, para que as pessoas saibam que não é agora, não é uma coisa do século XXI, as mulheres sempre estiveram nas ciências. Às vezes eu falo com minhas alunas, né, que muitos cientistas faziam ciência na garagem de casa no século XVIII, XIX com a esposa, e muitas dessas esposas, a contribuição científica delas não veio para a história, né, e aí a gente acaba só falando da Marie Curie, por exemplo. Então eu vejo que a gente precisa fazer esse processo também da divulgação com os colegas, com os nossos pares, e os pais sentem sim um orgulho quando as meninas estão, né? Eles ficam assim, minha filha está no projeto. Então acho que isso vai também, com o passar do tempo, fazer com que seja consolidada essa importância e as meninas queiram, né? Pela primeira vez teve menina que não conseguiu entrar, que veio me perguntar, eu posso entrar ainda? Eu falei, vem como voluntária, né? Mas vamos, né? Quanto mais entrarem, melhor. Então, no outro momento foi a pandemia, né? Como eu coloquei, que a gente já, né, participou da outra vez. Agora eu sinto assim, como o meu colégio é no subúrbio da cidade, eu sinto que alguns pais e até as meninas ficam com um pouco de receio de sair do nosso bairro, né? E quando vem, faz esse processo de vir até o UFRJ, participar dos eventos no contraturno, que no início pode parecer um problema, mas depois elas vão entendendo, poxa, é um evento que eu estou indo, isso vai acrescentar, né? A gente faz o currículo Lattes, então assim, é uma coisa que muitos nem sabem que tem um currículo acadêmico, então é realmente uma abertura de
de novos mundos, novos horizontes. Então, acho que a maior dificuldade é a gente não se perder naquilo que a gente se propôs a fazer e sempre estar incentivando as meninas a participarem, principalmente as mais novas, né? Diferente de uma aluna da graduação que está no projeto, porque tem um interesse também acadêmico. Então, para elas, eu acho que a gente sempre está estimulando e inovando para que elas continuem e não desanimem. Então, ao meu ver, uma das maiores dificuldades, né, desafios é quebrar barreiras de conhecimento, né, bem na linha de que a Ana fala. A gente percebeu pela entrada das alunas das escolas que tem uma barreira de falta de informação muito grande sobre o que é a universidade, sobre o que é CNPq, o que é uma bolsa CNPq, o que é um currículo Lattes. Então, isso aí foi uma barreira bem grande que a gente está passando agora. E eu acho que, por outro lado, também de maneira geral, não só pelo lado das escolas, é quebrar uma barreira das pessoas, das mulheres, né, das envolvidas, nós também, todas nós, começar a enxergar as violências que a gente passa, que são sutis. Então, eu acho que isso também é um grande desafio do nosso projeto. Como que a gente lida? A gente faz esse projeto. Bom, eu percebo, assim, principalmente nas minhas turmas, né, de engenharia, que realmente a representatividade feminina é muito baixa. Então, eu acho que desenvolver um projeto como esse é muito importante nesse sentido, né, para a gente poder aumentar a quantidade de mulheres na sala de aula aqui na universidade. Eu acho que esse estigma das ciências exatas serem uma coisa só do homem ainda é presente, principalmente na educação básica. As meninas às vezes falam assim, eu não sei muito matemática, eu tenho dificuldade. E eu sempre mostro que se a gente tem o lado das linguagens, anda junto com o raciocínio lógico, né? Então eu tento quebrar muito essas caixinhas que nos colocam e tá divulgando. Então acho que foi o que eu falei lá atrás. Quanto mais a gente divulga os projetos, fala das cientistas, né? Por exemplo, houve anos que eu fiz um trabalho com eles, que a gente foi ensinar os alunos a fazer seu currículo Lattes, com as meninas do projeto. Depois a gente fez a apresentação falando das cientistas brasileiras, então tipo Sônia Guimarães, Marcele Civiçoso, falar dessas mulheres da física, da astronomia, da astrofísica, falar de outros lugares para que elas vejam que existem essas pessoas, não é uma coisa fictícia, né? Então acho que é difícil ainda, como a Camila está falando, não é fácil, né? Mas é a gente persistir, né? Cada dia dar um passo. Então, um momento que foi marcante foi um cine-debate que nós fizemos, e vamos repetir agora, com filmes dentro da temática da ciência e do gênero feminino, que foi o filme Estrelas Além do Tempo. E eu não conhecia essa história. Então, é uma história que, mesmo que os alunos não vejam o filme, em algum momento na minha aula de matemática ou de física eu comento. Então eu falo, se o homem foi à Lua, o homem americano, norte-americano, estadunidense foi à Lua, foi graças aos computadores que eram as mulheres negras que trabalhavam nos porões da NASA, né? Então acho que isso é muito emocionante, né? A gente conhecer essa história e saber que a senhora Johnson recebeu a maior honraria do governo norte-americano das mãos do presidente Obama um pouquinho antes dela falecer, com um pouquinho mais de 100 anos. Então, assim, isso para mim me marcou muito como professora, de ver assim, nossa, às vezes uma menina que está lá passando dificuldade, essa pessoa pode mudar a trajetória da sociedade para o bem sempre, né? Usar a ciência para o bem de todos, mas isso eu acho que me tocou muito. Eu não conheci o filme, e através dos professores da graduação foi proposto o filme, e me toca até hoje quando eu lembro de tudo que o filme retrata. Para mim, eu acho que é impressionante como toda vez que a gente faz alguma atividade sempre saem relatos que são marcantes, que são emocionantes, né? E para mim eu acho que um momento do nosso projeto que foi muito emocionante foi uma vez que a gente fez uma atividade aqui no Polo, que foi uma atividade aberta, e eu acho que todas nós, mulheres, professoras, alunas, a gente expôs vários momentos que a gente se sentiu violentada, e eu acho que foi um momento de muito acolhimento assim, entre nós. Então, para mim, isso foi muito marcante.
Mas, no geral, os encontros são todos muito marcantes. Sempre tem um depoimento emocionante. Que na SIAC, as alunas do ensino médio, elas se caracterizaram como cientistas. Então, por exemplo, uma aluna minha fez a primeira engenheira brasileira, Enedina Marques. Né? Então, uma fez a Marie Curie da outra escola. Então, isso também foi muito legal. Com certeza, elas jamais vão esquecer essa experiência, né? Sim, tem várias formas. Então, eu acho que a comunidade pode apoiar de várias maneiras, né? Uma delas é tentando enxergar o papel e o trabalho das mulheres nas ciências que trabalham aqui na universidade e nas escolas também. E para fazer isso, eu acho que é um reconhecimento muito grande, né? Que a comunidade pode dar a nós mulheres. E eu acho que, por exemplo, convidando para participar de eventos, para falar nos eventos, né? Para estar em espaços públicos sendo ouvida, eu acho que isso é um grande apoio que a comunidade pode dar. Eu acho que a mensagem que fica é que a mulher tem muita força. Nossa sociedade ainda é muito patriarcal, muito machista. Eu tenho uma pessoa conhecida que, quando eu falei do projeto, falou assim: por que tem que ter um projeto só de mulheres? Eu não concordo com isso. Então ainda tem essa visão como se a gente quisesse segregar, e muito pelo contrário. A gente está se unindo para a gente conquistar espaços. Então acho que a cada dia, na sala de aula, quando a gente se encontra em outros espaços de ciência, de educação, a gente está estimulando, está incentivando, e mais do que incentivar, a gente dar suporte naquilo que elas têm dificuldade. Falando como professora de matemática da rede pública, realmente a gente tem pessoas com dificuldade, mas criar mecanismos para que essa dificuldade, do ponto de vista da matéria, do conteúdo, a gente possa auxiliar, ser uma mão que vai ajudar. Né? Porque eu lembro que quando eu estudava matemática, tinha aquela coisa: o professor de matemática, vou ficar reprovado. Mas eu nunca pensei assim, eu sempre gostei de matemática. Então, para mim, eu ficava assim: por que as pessoas têm medo? É difícil? Claro que sim. Mas não precisa ter esse medo. Então, acho que a gente também aproximar elas das engenharias, das ciências exatas, da computação, mostrar que isso é algo que o ser humano desenvolveu. Se a gente é mulher e é ser humano, né, em cima do salto, fazendo 1000 coisas, a gente consegue fazer. Então a gente tem muito potencial, sim, a gente tem mais potencial do que a gente imagina. Então acho que é incentivar e dar suporte naquilo que possa ser uma deficiência do ponto de vista da educação nessas áreas para as meninas. Tá bom, né? Eu sou pro livro.